Olá pessoal, está tudo bem aí? Eu tenho uma novidade para vocês. Hoje finalizaremos as nossas videoaulas da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Isso mesmo, o nosso próximo módulo, que inclusive é o último, será aplicado outro tipo de metodologia, como a apresentação de seminário ou a entrega de alguma atividade. Nesse módulo 5, nós faremos a abordagem dos sistemas urinário e sistema genital. E assim como em aulas passadas, eu também dividi esse módulo em duas partes, onde cada parte fará a abordagem de um desses sistemas. Então, bora lá, né? Deixa eu só reduzir a tela. Então, nessa primeira parte do módulo 5, nós faremos a abordagem do sistema urinário. Iniciaremos discutindo um pouco sobre o conceito, bem como analisando aqui quais são as estruturas que compõem esse sistema. Então, quanto ao conceito, o sistema urinário ele é um conjunto de órgãos envolvidos com a filtragem de sangue, formação, armazenamento e eliminação da urina. Pessoal, muitas vezes o sistema urinário ele é trazido como sinônimo, como se fosse a mesma coisa do sistema excretor. Só que vocês precisam entender que o sistema urinário ele é um dos sistemas excretores que existem. Um outro sistema excretor, né, que a gente pode citar aqui, é o sistema respiratório. A gente já viu em aulas passadas que o sistema respiratório, uma das principais funções dele é justamente fazer as trocas gasosas. Então ele coleta o gás oxigênio que está ali na atmosfera, absorve lá nos pulmões e esse gás oxigênio, por sua vez, ele será distribuído para todas as células do nosso corpo. Esse gás oxigênio, junto com os nutrientes que absorvemos ali na alimentação, será processado, né, irá sofrer reações químicas para produzir energia. Só que não é apenas a energia que é produzida nessa reação química, é produzido também CO2, que é um resíduo metabólico, que é uma excreta, e que, além de ele não ter utilidade para o nosso corpo, em níveis elevados, ele é muito tóxico, ele pode causar danos, né, prejuízos para os nossos órgãos, logo precisa ser eliminado. Então, quem se encarrega de fazer essa eliminação é justamente o sistema respiratório. Então, perceba que como o sistema respiratório está fazendo a excreção, a eliminação desse resíduo para fora do nosso corpo, ele também se configura como sistema excretor. Outro exemplo também é o sistema tegumentar, que inclui a nossa pele. Nossa pele ela elimina suor e esse suor, muitas das vezes, ele vai conter algumas toxinas que são provenientes do metabolismo celular. Tá? Então, resumindo, vocês têm que saber que o sistema urinário ele não é a mesma coisa do sistema excretor. Ele é um dos tipos de sistema excretor. Uma outra curiosidade, né? Muitas pessoas acham ou consideram, né, que as fezes elas são excretas, mas não. Elas são restos alimentares que não foram absorvidos pelo nosso corpo. Excretas são resíduos metabólicos celulares, tá? As fezes elas não passaram pelo processo de metabolismo celular, elas não foram nem absorvidas pelos intestinos. Quanto às estruturas que compõem o sistema urinário, temos os rins, que são 2, e as vias urinárias. As vias urinárias são os canais condutores de urina, podem ser os uréteres, a bexiga e a uretra. É um canal contínuo, tá? Então vamos observar aqui e analisar a imagem do lado. Então, um par de rins, um de cada lado. Vocês percebam que o rim direito ele é mais inferiorizado do que o esquerdo, justamente porque acima dele tem um grande órgão aqui que é o fígado. Então, junto a esses rins, né, fazendo essa conexão com os rins, tem os ureteres, um de cada lado, um junto de cada rim. Esses ureteres eles vão fazer a coleta da urina ali que foi filtrada através dos rins. Eles vão fazer essa coleta e transportar essa urina lá para a bexiga, que é essa bolsa que fica logo aqui abaixo. Essa urina vai ser armazenada temporariamente na bexiga, né, e em seguida será eliminada através da uretra, que é esse último canal que vai dar acesso para o meio externo. Agora, nós falaremos de cada uma dessas estruturas aqui mais detalhadamente, iniciando com os rins. Então, o rim
ele é um órgão par abdominal localizado posteriormente ao peritônio parietal. É um órgão par porque ele está aos pares, né? Nós temos dois rins. Está localizado na região abdominal, logo atrás daquela membrana serosa que inclusive já estudamos, né? Lá no sistema digestório, né? O peritônio, que é aquela membrana que recobre a região abdominal. Quanto às funções dos rins. Então, aqui como dá para a gente perceber nessa imagem, essas duas bolas aqui em cima, elas estão representando os rins. E notem que elas estão com a peneirinha, né? E aqui está sendo representados os vasos sanguíneos. Então, é como se os rins eles filtrassem o nosso sangue. Eles retirassem as impurezas ou algo que está em excesso no nosso sangue e eliminassem através da urina, né? Então, o nosso corpo ele se encarrega de fazer, aliás, os nossos rins se encarregam de fazer a eliminação de substâncias tóxicas no nosso corpo, né? Vai estar ali presente no nosso sangue. Ó, pessoal, o nosso corpo ele precisa de vários tipos de nutrientes, tá? Um desses nutrientes são as proteínas. As proteínas elas são encontradas em carnes, no leite também, mas principalmente ali nas carnes. Essas proteínas elas irão ser metabolizadas ali nas nossas células, só que irão produzir também, através desse metabolismo, alguns resíduos metabólicos, algumas excretas, como por exemplo a amônia. A amônia ela é um elemento que é muito tóxico, é extremamente tóxico para o nosso corpo. E essa amônia ela precisa ser eliminada. Só que antes dela ser eliminada, o nosso corpo ele tem uma estratégia de, vamos dizer assim, realizar uma reação química nessa amônia para converter ela em ácido úrico e ureia, que são menos tóxicos. E assim, esses dois elementos, a ureia e o ácido úrico, irão cair na corrente sanguínea para serem eliminados através da urina. Tá? Então, os rins é quem vai fazer essa filtragem. Os rins também regulam a quantidade do volume sanguíneo. Então, em muitas situações, a quantidade de líquido ali dentro dos vasos sanguíneos é muito grande, maior do que o normal. Isso vai causar uma alta pressão, um aumento na pressão arterial, que é mais conhecido também como hipertensão. Então, esse excesso de líquido, ele precisa ser eliminado. Quem irá fazer essa eliminação de excesso de líquido que está no sangue vai ser justamente o sistema urinário através dos rins. Os rins também, né, ao fazerem a coleta de sais e íons que estão ali presentes no sangue, eles também controlam esse pH. Certo? Esses íons e esses sais, em concentrações desadequadas, irão causar um desequilíbrio no pH sanguíneo. Então, os rins irão justamente fazer isso, irão controlar a quantidade desses elementos no nosso sangue e, consequentemente, né, controlar o pH sanguíneo. Os rins também estão relacionados com a regulação do nível de glicose no nosso sangue. Os níveis elevados, a glicose em excesso, aliás, no nosso sangue será eliminado, filtrado nos nossos rins e eliminado através, ali junto com a urina, que diga. E para finalizar essa parte aqui, eles também estão relacionados com a excreção de resíduos e substâncias exógenas. Exógenas são substâncias que vêm de fora do nosso corpo, como medicamentos, como drogas, serão filtradas ali através dos rins e eliminadas junto com a urina. Então, resumindo, os rins eles têm uma grande importância para garantir a homeostase. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas homeostase é um termo utilizado para dizer que é um equilíbrio interno que o nosso corpo ele precisa estar. Tá? Então, o nosso corpo ele precisa estar com a temperatura adequada, ele precisa estar com os níveis de glicose adequados, ele precisa estar com o volume de sangue adequado. Então, ele precisa estar em equilíbrio. Então, isso é a homeostase, esse equilíbrio necessário que o corpo precisa, né, para ele funcionar de uma forma boa. Se esse equilíbrio ele é quebrado, então a homeostase é quebrada. Então, os rins, eles contribuem para manter essa homeostase, esse equilíbrio. Vamos lá, agora vamos analisar mais detalhadamente, né, as estruturas internas dos rins, bem como a forma que é produzida a urina. Então, aqui está o par de rins,
Vamos analisar ele internamente. Então, o rim internamente ele é formado por essa parte aqui mais externa, né, que é o córtex renal, e essa parte mais interna, que é a medula renal. Agora eu vou pegar aqui uma fatia desse rim e ampliar ela. Vamos focar aqui nessa parte amarela, esse conjunto aqui de tubos amarelos, que são os néfrons, as principais estruturas envolvidas na filtração do sangue. Então, focou no néfron, vou ampliar esse néfron aqui. Foca apenas no néfron, só apenas nesse conjunto de tubos amarelado aqui, ó. Tá amarelado, acho que é amarelo, né? Então vocês percebam que junto ali desse néfron tem um conjunto de vasos sanguíneos, que são os capilares. O sangue ele vem aqui, ó, através da artéria aorta, e essa artéria aorta ela vai se ramificar aqui na artéria renal. Essa artéria renal é essa artéria que está chegando aqui, ó. Então vamos analisar aqui as estruturas do néfron. Então assim que o vaso entra, então vocês percebam que ele se ramifica aqui, nesse emaranhado, que é chamado de glomérulo renal. Esse glomérulo renal é justamente, ó, ele estará dentro de uma cápsula, aqui que é a parte inicial do néfron. Essa cápsula aqui, ó, ela vai ser contínua, né, aqui através desse tubo. A gente não vai se ater nos nomes aqui que fazem parte do néfron, tá? Vamos só ver como é que funciona essa filtragem do sangue. Então, o sangue que vem através da artéria renal, né, como eu falei, ele vai se ramificar formando esse entrelaçado. Como ele vem com uma alta pressão, o conteúdo que está ali dentro desse vaso, que é o plasma, né, a parte líquida, ele vai extravasar para essa cápsula, que é a cápsula de Brown, essa parte inicial aqui do néfron, e esse plasma ele vai percorrer esse néfron, né, essa tubulação aqui do néfron, e 85% desse plasma ele vai ser reabsorvido. Então vai ser absorvido sais, vai ser absorvido água principalmente, e alguns resíduos metabólicos, ó, eles vão seguir esse caminho aqui do néfron e vão ser eliminados aqui através do ducto coletor. Esse ducto coletor ele vai finalizar aqui nessa parte do rim, que é a pelvis renal. Então, ó, aqui vem o ducto coletor e vai desembocar aqui na pelvis renal, que é essa região aqui do rim mais dilatada, né, que vai dar acesso ao ureter. Então, essa urina, quando chegar aqui, ela vai descer até a bexiga, né, para em seguida ser eliminada através da uretra. Então, quais são as etapas de formação da urina? Então, essa primeira etapa que o sangue vem aqui para entrar no glomérulo, certo? E que o plasma ele extravasa, a parte líquida ela extravasa para essa cápsula, que é a cápsula de Brown, é chamada de filtração, tá? E conforme esse filtrado ele vai descendo aqui ao longo do néfron, ele vai ser reabsorvido, mais de 85% vai ser reabsorvido, é a segunda etapa, que é a reabsorção. E aqui está sendo produzido de fato a urina, que é a secreção, e esse resto, quando chegar aqui no tubo coletor, é a excreção, que é a parte que será eliminada pelo sistema urinário. Ó, pessoal, aqui tem um vídeo bem curtinho que mostra mais ou menos como é que se forma a urina, de uma forma mais didática, tá? E assim, está em espanhol, mas dá muito bem para a gente entender. Então vamos lá, prestem atenção. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular.
Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Então, pessoal, espero que tenham entendido, né, dessa forma mais, vamos dizer assim, didática, né, através do vídeo, como que é formada essa urina. Deixa eu só colocar aqui o ponteiro, vamos lá. Como que acontece o controle através dos hormônios que são produzidos no nosso corpo da produção dessa urina, né? Existem alguns hormônios responsáveis por reter água, alguns por reter sais e alguns por reabsorver, na verdade, o cálcio. A vasopressina, ou ADH, hormônio antidiurético, é um hormônio que ele é produzido na neurohipófise, uma glândula que está presente ali na base do encéfalo. E essa neurohipófise, aqui na verdade é a hipófise, tá? Então aqui está a hipófise, nessa imagem aqui dá para ver, ela fica na base do encéfalo, ela é bem pequena e ela é dividida na hipófise anterior, só ampliei, na hipófise anterior e na hipófise posterior. A hipófise posterior, que é essa de trás, irá produzir a vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Então, como o próprio nome já sugere, ele é antidiurético, ele vai impedir que a pessoa urine. E isso serve para controlar a pressão sanguínea. Se a pressão estiver baixa, você reter água, né? Você vai, vamos dizer assim, você vai equilibrar a concentração ali do conteúdo que está dentro dos vasos. Então, esse ADH, que é produzido aqui pela glândula hipófise, irá agir lá nos rins justamente para reter líquido. A aldosterona é um hormônio que é produzido nas suprarrenais, essas glândulas que ficam aqui logo acima dos rins, e ela vai reabsorver sais como o sódio, potássio, cloro, e o paratormônio é um hormônio que ele vai ser produzido pelas glândulas paratireoides, que vai estar relacionados com a reabsorção de cálcio. Em algumas situações, né, quando a urina ela está muito concentrada em soluto, né, na parte sólida, o que pode acontecer é que se formem, né, cristais, que são as pedras nos rins, como dá para a gente ver aí na imagem. Muitas vezes essas pedras elas podem descer um pouco e acabar obstruindo aqui o ureter, ou elas podem ficar aqui nos rins mesmo, certo? Vamos lá, segunda estrutura, ureter. Os ureteres são tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Então, aquela urina, né, aquele sangue que foi filtrado lá nos rins, que irá produzir a urina, né, que será aquele líquido cheio de excretas, de resíduos metabólicos, ele será coletado e transportado através desses dois canais aqui, que são os ureteres.
Eles têm aproximadamente de 25 a 30 centímetros e 6 milímetros de diâmetro. Eles fazem também o peristaltismo, né, que é aqueles movimentos justamente que é para ajudar a transportar a urina dos rins para a bexiga. A bexiga é essa bolsa aqui, onde vai desembocar a urina proveniente ali da bexiga, né, que foi transportada pelos ureteres. Ela tem uma capacidade de quase 1 litro, variando, né, logicamente, de pessoa para pessoa. Aqui são os orifícios que é onde os ureteres irão se inserir, né, para jogar a urina. E logo abaixo aqui, ó, tem essa musculatura que vai controlar a saída dessa urina da bexiga. Em algumas pessoas existe algum problema nessa musculatura e ela acaba urinando ali nas calças, né? A uretra é o tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. Existe uma diferença anatômica aqui da uretra da mulher para a uretra do homem. A uretra do homem é mais alongada justamente porque o órgão que é utilizado para copular, o pênis, né, ele é mais alongado. Tá? Já a mulher é mais encurtado, ela tem de 4 a 5 centímetros de comprimento, já o do homem cerca de 16 centímetros de comprimento. Na mulher, inclusive, né, ela por apresentar essa uretra mais encurtada, ela tem uma tendência maior também de apresentar infecções ali na bexiga, justamente porque as bactérias elas podem subir através de um caminho mais curto. Então esse foi o sistema urinário, né, um sistema relativamente curto também, não teve problema aqui com vocês, e a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o sistema genital.